Olá, vocês! Sejam muito bem-vindos ao nosso mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe. E hoje eu, Sofia Mendonça, estou aqui com as minhas Barbies, como prometido. Eu tive a ideia de começar a gravar com essas Barbies para falar então do apego ao objeto que a gente tem na infância, um vídeo que vocês podem conferir aqui no canal. Depois eu falei de hiperfocos de meninos e meninas autistas, se tem alguma diferença, qual é essa diferença, já que tem, costuma ter, né? Mas eu vou direcionar meu foco agora em como esses hiperfocos das meninas autistas, que eu falei lá, né, que eles podem atrasar o diagnóstico por terem algumas diferenças do que foi estudado em meninos, mas como é que esses hiperfocos, então, que são mais próximos aos das meninas da mesma idade, eles podem estimular o desenvolvimento de habilidades das meninas autistas e até mesmo mascarar algumas características que são relevantes quando um médico, um profissional vai dar um laudo ou um diagnóstico de uma menina autista na infância, principalmente uma menina que não tem um comprometimento intelectual ou de linguagem grave. Como eu estava falando no último vídeo, os hiperfocos moldam muito a gente, a vida toda é assim. E quando criança não é diferente. E a gente sabe que sendo o autismo um transtorno do neurodesenvolvimento, ou uma condição, melhor dizendo, uma neurodiversidade, mas com esse olhar, então, neurodesenvolvimento, ele pode trazer algumas... Ele interage, na verdade, né, com algumas questões ambientais, mesmo sendo, claro, uma condição que a gente já tem muita comprovação de que é majoritariamente, muito majoritariamente genética. E pensando nisso, como uma menina autista, a gente muitas vezes é levada a se socializar mais, a ser mais quieta em alguns contextos, ou em outros, ser aquela pessoa mais agradável que olha nos olhos, que conversa, que é sociável, que é agradável, que todo mundo ama, é um doce de menina. Eu me lembro que quando criança, era tipo assim, meninos eram mal educados e meninas bem educadas, porque tem esses estereótipos mesmo e a gente é levado a agir para corroborar esses estereótipos. É uma coisa até inconsciente, mas que está aí na nossa sociedade. Mais nova, eu já percebia isso, eu era muito quietinha, a gente tem então essa demanda pela socialização feminina mais forte também, e isso se dá muito quando, não diferentemente do que é construído do feminino, né? As meninas autistas se interessam por Barbies ou por, sei lá, filmes da Disney, contos de fadas, questões muito do feminino, porque isso leva, literatura de ficção, por exemplo, na adolescência, Crepúsculo, né? Quando eu era adolescente estava no auge, assim. Isso leva muitas vezes os profissionais a não perceberem que elas podem ter uma dificuldade com jogos simbólicos, com a imaginação, ou uma maneira diferente de desenvolver a imaginação e a simbologia, como também acontece com os meninos. Só que, no caso das meninas, elas são muito hábeis em... Nós, né? Somos muito hábeis em copiar scripts do que foi feito. Então, por exemplo, eu assisti ao filme da Barbie. A minha Nicolalie, ela tende a ser mais funcional, entre aspas, do que a de um menino. Ela não tá lá só para aliviar ou ter uma função de que tá ok, é legítimo, de dar um conforto para a pessoa, ou seja, repetir uma frase do filme, eu não tô repetindo necessariamente para ter um conforto, descontextualizadamente assim no ambiente. A menina autista, muitas vezes ela pega aquela fala do filme, Barbie, por exemplo, só que ela entende o contexto melhor, por todas as questões da cultura feminina que a gente já discutiu, e aí ela coloca de um jeito que parece que ela está se socializando melhor, que ela está imaginando melhor, está criando melhor. E na realidade ela usou muitas técnicas de masking, né, de camuflagem social do autismo já muito nova, já nem sem saber muitas vezes que isso é camuflagem social ou masking, né. Um outro ponto é que os grupos de meninas muitas vezes são mais acolhedores nesse sentido de interesses em comum. Os de meninos também. Eu não tenho tanta vivência com um grupo de meninos assim, mas nos de meninas a gente tem mais uma sororidade, talvez, a gente espera que tenha pelo menos maior, e os hiperfocos,
ou os interesses, no caso de meninas que não são autistas, eles acabam unindo e gerando mais possibilidade de corrigir alguns comportamentos que são inadequados. Por exemplo, essa brincadeira de bonecas é uma brincadeira extremamente simbólica. Por quê? Ela vai me ensinar quase, né? Não é ensinar como se eu fosse uma pessoa sem condição de raciocinar, mas ela vai interagir com os meus valores que eu estou construindo e vai me ajudar na construção desses valores também. Então, o papel da mulher, a personalidade da mulher, vai se muito construindo de acordo com essa vivência com as brincadeiras. Então, eu aprendo a me maquiar, ou seja, eu tenho uma aparência mais próxima. Vai falar, autista tudo não liga para aparência, mas a mulher autista tem essa outra vivência. Ah, eu aprendo aquelas bonecas de cozinha que até as pessoas têm muito criticado isso ultimamente, sim, com razão, mas que é como se a mulher não tivesse outra opção a não ser cuidar da casa e dos filhos, mas a gente tem mais possibilidade de desenvolver essa empatia, de cuidar de uma outra pessoa, com brincadeiras de boneca, de tarefas domésticas, por exemplo. E além disso, a gente vê num grupo de meninas, se algo destoa, elas são mais hábeis em notar e criticar de uma maneira não agressiva. Então elas vão corrigir a menina, então não é assim, ela não repete mais esse comportamento inadequado. Te falei uma coisa sincericida, né, que você é a cara de autista. Não vou falar mais isso, vou me preservar. Pode acontecer de novo em outro contexto, mas ela vai aprendendo melhor. Então, tudo isso dificulta o diagnóstico da menina autista e quando ela se torna uma mulher, muitas vezes é aí que ela vai ter o diagnóstico. A gente precisa olhar para as nossas meninas, estudar o autismo feminino desde a infância, isso é muito importante. E o canal Mundo Autista, claro, tem muito foco nisso, então contem com a gente. Um grande beijo, pessoal. Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.